Então, aquele que mente, que engana, que frauda, que dá jeitinho em tudo, né? Aquele jeito, né, ludibrioso nas coisas, esse não entrará no reino do céu e não conhecerá a Deus, não verá a Deus, essa pessoa, diz a palavra, né? Na verdade, não conhecerá ele, nem nunca o conheceu. Olha só o que Jesus fala lá no livro de João, capítulo 8, do 42 em diante. Eu vou ler para você. Ele está falando aqui com os discípulos dele, né? E nessa ocasião ele está falando com aqueles que não queriam ele, que não queriam saber dele, que não queriam crer que ele era o Filho de Deus, né? Que na verdade esses eram os fariseus, os religiosos. Eles entendiam tanto de religião que eles não queriam reconhecer, eles eram tão cegos pela religião que eles não eram capazes de reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que em Jesus se cumpria e se cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Tudo que os profetas falaram a respeito do Messias se cumpriu em Cristo, em Jesus. Mas os judeus cegos, os fariseus cegos pela religiosidade não conseguiam enxergar, né? E aí Jesus fala assim com eles, olha que interessante. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o diabo. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus disse, porque nele não há pecado, né? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, Jesus estava falando, né? Vocês não são, por isso que vocês não me ouvem. Vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira, né? Então, aquele que mente é o filho do diabo. Porque a palavra está dizendo que o diabo é mentiroso e pai da mentira, né? Então, isso é muito sério. E não habitará com Deus aquele que profere mentiras. Eu aprendo isso. Outra coisa que eu aprendo aqui no Salmo 101, né, no último versículo. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então Deus, ele me ensina aqui que no reino do céu não haverá pecado. Vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 27, diz, aqui está falando sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, o lugar onde nós vamos morar com Deus lá no céu, na eternidade, né? Então, ele fala sobre essa cidade, olha o que está escrito: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, na cidade santa não haverá pecado, né? Não haverá aquele que pratica o mal. Vamos ver no capítulo 20 aqui a respeito desses que estão inscritos no livro do Cordeiro. Que livro é esse? É o livro da vida, né? Apocalipse 20, 11 a 15, eu vou ler para vocês. Aqui fala do juízo de Deus. No dia em que todos nós estaremos de pé diante de Deus para dar contas da nossa vida, né? Porque só existe uma vida.
A palavra diz que cabe ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então eu vou ler sobre esse juízo aqui, ó. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós vamos dar contas do que de cada atitude, cada pensamento que a gente tem aqui nessa vida. Nós vamos dar conta diante de Deus. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a morte eterna. E essa segunda morte, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só, muitas pessoas falam que o inferno não existe, que o Satanás não existe, que isso aí é coisa de religião. Mas a palavra de Deus diz que o inferno é real e que o nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Isso é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não está escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a morte e junto com o inferno. Então, são coisas que existem. E essa é a segunda morte, é a morte espiritual, a morte eterna, né? No qual Jesus foi o que mais falou sobre isso, né, nas passagens bíblicas. Então, eu quero deixar para você aqui uma pergunta para que você pense hoje, né? E talvez você esteja pensando assim, nossa, mas por que eu preciso ficar pensando nisso e tal? Porque isso tem a ver com a sua eternidade, tem a ver com a sua alma, né? Para onde você vai depois que você morrer, você sabe? Então você precisa se preocupar com a sua eternidade. Eu acho que a coisa mais importante é a nossa eternidade, né? Acho que não tem prioridade maior do que se preocupar com a eternidade. Então em Marcos, capítulo 8, 36, Jesus diz assim, ó: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Verso 37, que daria um homem em troca da sua alma? Então, olha essa pergunta, quer dizer, o que adianta a gente trabalhar, correr atrás de tudo, fazer tudo que esse mundo oferece, ter tudo que esse mundo oferece, gozar de tudo que esse mundo oferece e no final da nossa caminhada aqui nessa terra, perder a nossa alma? E o nosso nome não estar escrito no livro da vida, que é o livro de Deus. O que adianta, o que aproveita o homem, né? Jesus está dizendo, né? E aí, lá em Jeremias, verso 29, para a gente encerrar, capítulo 29, para a gente encerrar, Deus fala assim, ó. Capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, né? Lá no capítulo 33, verso 3, ele fala assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. Então, eu senti de compartilhar essa palavra com você, porque essa palavra de quem é Deus, à luz da Bíblia, né? Como quando ele se revela,
é uma palavra que precisa tocar o seu coração para que você mude a sua atitude espiritual, a sua atitude religiosa. A tua religião não vai te salvar. Entende isso? Nenhum homem pode se salvar. As tuas ações não podem te salvar. Você precisa conhecer profundamente a Deus através da palavra. E conhecer o pecado, aquilo que Deus odeia e abomina, para que você tenha uma vida santa, uma vida santificada. Você precisa crer em Jesus, saber quem Ele é e o que Ele fez por você na cruz do Calvário, porque Ele te deu a salvação através da cruz. Mas para isso você precisa crer. Existem algumas religiões que dizem que Jesus ele foi tão somente um profeta, Ele nem é Deus. Quem foi Jesus? Foi um aí. Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele disse em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através dele, da fé no Filho de Deus, que você e eu seremos salvos e teremos o nosso nome escrito no livro da vida. E naquele dia, no dia do trono, do grande trono branco, nós vamos estar de pé diante do Cordeiro e vamos estar lavados do nosso pecado, porque Ele nos perdoou na cruz. Então, que você, a partir desse vídeo, desse dia, você comece uma nova caminhada com Cristo, um novo relacionamento com Ele através da luz da palavra dEle. Comece a compreender a Bíblia. Se você não conhece, busque a Deus em oração. Olha o que disse, olha o que eu li em Jeremias. Vocês vão me invocar e eu vou responder a vocês. Mas façam isso de todo o seu coração. Vá no seu quarto e comece a invocar o Senhor. Pede revelação para Ele. Pede entendimento da palavra. Essa palavra não é difícil. A palavra ela é para nós entendermos quem é o Senhor. Qualquer um de nós podemos ler, entender, interpretar o texto, tá? Então que a sua vida com Deus não seja somente uma vida de igreja, de religião, de domingo à noite. Não seja só isso, mas seja um caminhar diário, um culto diário ao Senhor. Amém? A vinda do Senhor está próxima. Ele está voltando para buscar uma igreja santa, remida, lavada pelo sangue de Cristo. Como está a sua vida? Faça um autoexame, né? A própria palavra fala, examine-se o homem a si mesmo, para que Deus não o julgue, né? Então, se você se julgar, você tem condição de endireitar os seus caminhos perante o Senhor, esse Deus que é Rei, Criador, Senhor e Santo. Amém? Então eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um dia abençoado e que o seu desejo seja para o Senhor, para as coisas do Senhor, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Um beijo no seu coração. Até mais. Tchau, tchau.